Pregue a verdade. A palavra de hoje que o Senhor trouxe ao meu coração para falar é uma palavra de despertamento para cada um de nós, principalmente para todos que já conhecemos o Senhor, que já o seguimos, que o Senhor disse na sua palavra: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E também é para pastores que têm ali as suas igrejas, é para pessoas que também querem, se tornar pastor e ter ali o ID, para fazer ali missões. Então preste muita atenção, porque essa palavra, é direcionada do céu para o teu coração. Iremos ler aqui em Jonas capítulo 1 e o versículo do 1 ao 17. É bastante extenso o texto, mas precisamos sempre estar se alimentando da palavra. Então preste bastante atenção. E a Bíblia também diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, quanto mais a gente tem conhecimento da palavra, mais a gente pode prevalecer contra as coisas desse mundo. Então vamos ler Jonas capítulo 1 e o versículo do 1 ao 17, que diz: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: Por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Bom, meus irmãos, o Senhor trouxe uma revelação profunda sobre essa palavra para trazer para nós esta noite. Porque não existe revelação maior do que a palavra. A palavra de Deus é a boca de Deus na terra. Então, se a gente tenta fugir da palavra, é heresia,
é mentira. Então, toda revelação que Deus dá tem que estar dentro da sua palavra, senão é invenção humana. Então, aqui, o Senhor tinha dado a Jonas uma ordem. O Senhor tinha dito a Jonas para que ele fosse para Nínive pregar contra aquele povo, porque a malícia deles havia subido até o Senhor, e o Senhor iria destruir todo aquele povo. Então o Senhor mandou que o seu profeta Jonas fosse até eles entregar aquela mensagem de despertamento, porque eles precisavam se arrepender dos seus maus caminhos e se converter ao Senhor. E ele, quando viu que aquela palavra era muito dura para trazer para o povo, ele tentou fugir. Ele achou que aquela palavra iria magoar, iria entristecer, iria fazer alguém ficar bicudo contra ele e dizer: não, essa palavra é muito dura, vamos ir para outro lugar, né? Então, ele ali achou que aquela palavra ia fazer até pessoas se levantar contra ele para acabar com o ministério dele, acabar com aquilo que Deus tinha na vida dele. Então, quem sabe alguém que está aí me ouvindo, você talvez esteja com medo de falar a verdade do Evangelho, a verdade que Deus, tem nos ensinado a sua palavra. Quem sabe você fica pensando: ah não, mas se eu disser tudo isso aqui, vão me apedrejar, vão sair da minha igreja, vão virar as costas para mim, não vão mais querer me ouvir. Então quem sabe você tenta criar a sua própria teoria, a sua própria verdade, as suas fantasias de evangelho, de igreja que pode tudo, de igreja que faz tudo. Quem sabe quando você vai pregar, você só diz palavras doces, palavra que Deus é amor, palavra que traz ali aquela alegria no coração. Mas Deus, ele quer trazer também o despertamento, principalmente para pessoas que ainda não conhecem, pessoas que não servem a Ele. Então Ele quer se revelar verdadeiramente como Ele é. E Ele é Deus, Ele é grande, Ele é tremendo, Ele é justo e Ele é santo. Então, para servir a Ele, precisa de santidade, precisa ter diferença, não pode ter mistura, não pode ter oba-oba, não pode ter muita invenção humana para querer atrair o público, muita volta, para querer atrair, o público. Então a gente tem que ir pela palavra. O que é que a palavra diz? O que a palavra ensina? Então a palavra é aonde a gente deve se basear para aquilo que a gente vai falar. Tem gente até passando a mão em cima do pecado, passando a mão, acobertando, dizendo: não, adultério, não tem problema não. E está tentando ali acobertar, está tentando ali não ter aquela postura firme e dizer: isto é pecado. Se você continuar nesse caminho, você será condenado, você vai para o inferno. E é a palavra de Deus que diz. Então, você não precisa ter medo de falar aquilo que está na palavra, porque a palavra é a garantia da vitória, e aqueles que vão por ela serão bem-sucedidos. Então, a palavra nos ensina como ser uma esposa melhor, um marido melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, um servo melhor, um pastor melhor. Então, a palavra nos ensina como a gente deve até se comportar no trabalho, como a gente deve trabalhar com excelência, fazer tudo para a glória de Deus com excelência. Então, na Bíblia, a gente encontra a referência de cristão que a gente deve ser, a conduta, os princípios e valores que a gente deve ter para se encaixar no padrão de Deus, porque o que estão tentando fazer por aí é criar um próprio
padrão e tentar colocar Deus dentro daquela caixinha e tentar colocar Deus dentro daquele padrão que foi criado ali pelo homem e querer que Deus ele venha se adequar à invenção humana, às teorias humanas, aos prazeres mundanos humanos. Então estão querendo criar tanta coisa que Deus não se agrada e tentando colocar Deus no meio, mas não é Deus que se alinha à nossa vontade, mas é nós que temos que se alinhar à vontade de Deus, é nós que temos que se encaixar aonde a palavra de Deus diz que devemos ser. É aí que nós devemos procurar seguir, né, o que a palavra de Deus nos manda. É isso que devemos fazer. Então muitas pessoas estão desvirtuando o caminho, desvirtuando a verdade, estão levando muitos a perder, estão levando muitos para a perdição. Por quê? Porque não querem mais dizer as coisas que é pecado, não querem dizer que homossexualismo é pecado, que droga é pecado, que vício é pecado, que idolatria é pecado, que as coisas, né, que estão aí no mundo, que a Bíblia condena, é pecado. Então nós devemos ser o sal da terra e a luz do mundo. E a Bíblia diz: se o sal for insípido, para nada mais presta, a não ser para ser pisado pelos homens. Então essa palavra, o que quer dizer, irmã Ruth, é que quando o sal ele perde o seu sabor, ele perde a sua essência de ele poder ali salgar o alimento, dele fazer a diferença naquele alimento, então ele não tem mais valor, ele não tem mais a sua essência, ele não presta mais para nada, a não ser para ser jogado fora. Então o que a Bíblia está querendo nos dizer, que se a gente deixar de salgar, se a gente deixar de fazer a diferença no meio da terra, no meio do povo, a gente não vai servir para nada, vamos se tornar insípido, sem sabor, sem gosto, né? Ali se tornando completamente sem valor, né? Que anda desgovernado, que anda embaraçado nas coisas do mundo. Então não é assim que Deus quer que a gente seja. Ele quer que a gente tenha sabor, Ele quer que a gente seja um sal, né, com sabor, e seja a luz deste mundo no meio das trevas. Então se a luz ela se apaga, se torna uma treva também. Então não deixe a luz da palavra de Deus, a luz da verdade escurecer, né? Não deixe essa luz apagar na tua vida, mas deixe com que a palavra de Deus se torne verdade nos teus dias, se torne real, para que você possa salgar aonde você for, para que você possa transmitir a luz de Deus, né, através da verdadeira palavra que Ele nos ensina. Aonde quer que você vá, pregue a palavra, na escola, na faculdade, no trabalho, na vizinhança, aonde você for, pregue a verdade. E outra coisa que o Senhor me mostrou nesse texto é que Jonas, ele estava sendo observado. Entre tantos deuses, o nosso Deus é a referência. Entre tantos deuses com D minúsculo, o nosso Deus, o Deus Jeová, o Deus Criador dos céus e da terra, Ele é a primeira referência. Então, aqueles homens, a Bíblia relata que eles tinham deuses, e a Bíblia coloca esse deuses como D minúsculo. Por quê? Porque não é o nosso Deus verdadeiro, que não é o Deus real, aquele a quem nós servimos. E quando a Bíblia destaca o nosso Deus, sempre está com Deus maiúsculo, relatando sobre o nosso Deus Criador. Então aqui, aqueles homens serviam aos seus deuses, né? E eles ficavam ali desesperados, sem saber por que causa aquela tempestade estava ali atingindo todos eles. Enquanto eles estavam ali tentando encontrar uma saída, tentando encontrar um caminho
para que pudesse não cair naquele abismo, naquele mar e fosse tragado. Eles estavam buscando seus deuses com D minúsculo, mas estavam buscando a verdade, estavam querendo encontrar a verdade. E quem tinha essa verdade? O profeta Fujão. Quem tinha essa verdade? Aquele que achava que a pregação da palavra era dura demais para falar e tentou guardar a verdade que ele carregava. Foi lá para baixo do porão se esconder, enquanto aqueles estavam servindo deuses errados, procurando a verdadeira luz, procurando a verdade, procurando o caminho para se salvar. E eles desesperados gritavam de um lado para o outro e clamavam aos deuses dele, mas nada acontecia. E eles queriam entender que Deus era esse tão poderoso que estava causando aquela tempestade por causa de alguma situação, de alguém que tinha feito algo contra ele, que tinha ferido, os princípios dele, que tinha tentado se rebelar contra ele e desobedecido aquilo que ele tinha dito. Então, quando eles foram até Jonas, Jonas sabia a verdade. Jonas tinha a palavra que liberta. Jonas tinha aquela palavra que para ele era uma palavra muito dura, e ele guardou aquela palavra dentro dele. Ele não quis entregar, ele guardou. Por quê? Porque era a palavra de arrependimento, porque era a palavra para pessoas que viessem arrepender-se dos seus pecados, e ele sepultou aquela palavra. E enquanto aqueles homens estavam ali perecendo, enquanto aqueles homens estavam ali com seus falsos deuses, tentando encontrar a saída para se salvar, e o que aconteceu? Eles foram até Jonas e perguntaram a Jonas o motivo daquela tempestade estar ali assoprando o seu barco. E ali Jonas, ele disse: a culpa é minha. Por quê? Porque Deus, ele me mandou falar a palavra da verdade, mas ele tentou ocultar, ele tentou esconder, ele tentou dar o jeitinho dele, tentar fazer do jeito dele, tentar achar que o jeito dele ia ser o jeito favorável, que não ia colocar outras pessoas a perder, que não ia fazer outras pessoas morrer. Então aqueles homens iriam perecer por conta que ele ocultou a verdade da palavra, a palavra que para ele era muito dura, a palavra que para ele era de arrependimento de pecado, para ele era dura. Então todos aqueles homens com aqueles seus falsos deuses já iam perecer. Por quê? Porque um homem ocultou a palavra e ele estava no caminho da verdade. Então veja aqui o versículo 14. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Aqueles homens serviam a deuses errados, mas Jonas se desviou tanto da verdade, do Deus certo, que eles foram clamar ao Deus de Jonas para que eles pudessem se salvar. Jonas tinha a palavra que podia trazer salvação para aqueles homens, mas eles estavam todos no caminho errado, estavam no caminho do pecado, estavam no caminho da perdição, enquanto Jonas estava dormindo, enquanto Jonas estava dormente, e eles foram até Jonas. Então veja, Deus usou a boca do próprio ímpio para ir até ele e dar um despertamento e dizer: o que tens, dormente? Ou seja, isso já é uma palavra de despertamento para nós que tentamos fugir da verdade. Se nós fizermos isso, essa é a palavra de despertamento, porque ele estava sendo observado pelos ímpios, e nós estamos sendo observados. Nós estamos sendo observados pelos ímpios, que sabe que nós servimos ao Deus verdadeiro, ao Deus criador. Então mesmo que eles estejam lá na cegueira espiritual com os outros deuses, eles estão olhando para nós como referencial. Eles estão olhando porque sabe que o nosso Deus responde, porque sabe que o nosso Deus fala, porque sabe que o nosso Deus vê. Eles foram lá até os deuses, não falaram nada, mas foram até o nosso Deus, e Deus
E Deus fez Jonas abrir a boca e disse: a culpa é minha, porque eu fugi da verdade, porque eu tentei esconder a verdade que ele queria que eu trouxesse. Então veja aí, meus irmãos, tem muitas pessoas, muitos ímpios que têm observado a tua vida, têm observado. Essa palavra não é para todos, mas é para aqueles que estão se desviando da verdade, aqueles que estão querendo trazer um evangelho adocicado, em que não tem pecado, em que tudo pode, em que tudo é liberado. Então, você que está ouvindo essa palavra é para você. Você que tem trazido esse evangelho mel, esse evangelho que não tem problema fazer nada, em que tudo é liberado, preste atenção, porque essa palavra é para você. Os ímpios estão te observando, eles estão observando a tua conduta, estão observando as tuas palavras, estão vendo que você está dormente para a verdade, porque muitos ímpios conhecem essa verdade, muitos ímpios conhecem essa palavra e estão observando você se desviando da verdade, estão observando você desviando o seu caminho, você indo para lugares que Deus não se agrada, fazendo coisas que Deus não se agrada, falando e desvirtuando a palavra da verdade. Então eles estão te observando, estão vendo os teus erros, estão vendo que você está colocando todos eles a perecer. Então tem muitos que têm aquilo no coração. Esse homem, essa mulher está falando aí essas coisas que tá em desacordo com a palavra, tá querendo dizer que tudo é liberado. Então muitos conhecem a verdade que você tem pregado e estão observando que você está tentando ocultar a palavra de Deus, que você está levando eles para a perdição, que você está levando eles para a morte espiritual. Então esses homens aqui, eles estavam no caminho errado, completamente desesperados, e estavam querendo que Jonas, ele tivesse coragem para falar para ele a verdade. Em vez dele estar naquela dormência, eles estavam lá, com aqueles deuses errados, e querendo que Jonas, não tivesse medo e ali falasse. Então quando Jonas teve coragem, ele disse: é por causa de mim, é porque eu estou escondendo a verdade é essa, que eu tentei fugir do que Deus queria, eu tentei fugir da vontade de Deus, eu tentei ir por caminhos que Deus não se agradava. Mas uma palavra eu tenho para te entregar: tenha muito cuidado, porque você acha que as suas palavras não tem problema nenhum. Ah não, mas eu estou pregando adocicado. Ah não, mas eu estou pregando. Tenha muito cuidado, porque tem palavras que é melhor nem ser dita, se vai levar alguém para a perdição. Se você vai dizer não é pecado, se você vai dizer pode fazer, se você vai dizer tá liberado, tem palavras que é melhor ser engolidas do que ser dita. Por quê? Porque traz muitos para a perdição. Então tenha muita cautela, tenha muito cuidado no que você vai falar para os pecadores, para as pessoas que estão esperando a verdade, não a sua verdade, não a sua teoria, a sua invenção, mas a verdade que liberta, a verdade que transforma. E eles estavam no caminho errado, estavam desesperados, o mar já ia tragar a vida deles, eles iam perecer, iam para o inferno, estavam com outros deuses. E quem conhecia a verdade estava ali calado, quem conhecia a verdade estava ali ocultando ela e não querendo revelar, porque tinha medo que a palavra era dura, porque o ensino era duro, ia fazer ele se afastar de Jonas. Mas ele tinha a verdade, ele precisava dizer, ele precisava entregar, porque se aqueles homens partissem sem salvação naquele caminho, naquele lugar errado, daquela forma que ele estava ensinando, da forma errada que ele estava ali sendo dormente, ocultando a palavra, então iria cair sobre eles. Então eles mesmo clamaram ao Deus de Jonas para dizer: a culpa é de Jonas, Jonas que tentou ocultar a palavra, Jonas que tentou fugir. Então veja aí, eles disseram: a culpa é dele que não falou a verdade, a culpa é dele que não nos revelou. Então veja aí o peso que ia cair sobre a vida daquele homem, o peso que iria cair sobre a vida dele por ele ter
feito tantos irem perecer, né? Tantos ir para o inferno por conta da sua covardia, por conta que ele queria ocultar aquilo que Deus queria entregar, aquilo que Deus queria falar, aquilo que Deus queria dizer. Ele queria ocultar, ele queria esconder, ele não queria abrir a sua boca e dizer: só Jesus salva. Não é Maria, não é José, não é João, não é droga, não é estátua, mas é só Jesus que salva. Então a verdade que ele tentava ocultar, a verdade que ele tentava esconder, estava colocando tantas pessoas a perecer. Então veja aí o que aconteceu no versículo 17. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Então, quando Jonas estava ali sendo tratado pelo Senhor, porque ele não quis entregar a verdade que liberta, Deus, ele fez aquele peixe devorar Jonas, e ali começou o seu tratamento, e ali começou a Deus começar a ter um encontro com Jonas, e ele ali dizer: ah, Deus, eu vou falar agora o que tu queres, eu vou pregar a verdade, eu vou falar da salvação, eu vou falar do arrependimento, eu vou falar daquilo que tu queres que eu fale, né? Então ele começou ali a declarar que ele iria fazer aquilo que ele antes não queria. Então, aonde você for, todos sabem que você é crente. Aonde que você entrar, se você tentar entrar em balada, se você tentar entrar em coisas que Deus não está, quem olha para você sabe que você é crente. Então cuidado aonde teus pés pisam. Cuidado se você quer entrar num bar, se você quer entrar no lugar errado, não para pregar a palavra, mas para fazer coisa errada, para ir com amizades erradas, entrar em lugares que Deus não está. Tome cuidado, porque quem olha para você sabe que você é crente. Quem olha para você sabe que você é luz. Quem olha para você sabe que você é diferente. Então tome cuidado aonde os teus pés pisam. Tome cuidado o que a tua boca fala, porque estão olhando para você, estão olhando para a luz que há dentro de você. Por mais que essa luz possa estar pequena, mas eles estão olhando para essa luz e eles sabem o Deus que você serve, eles sabem quem você serve. Então tome cuidado, tenha cautela, porque nós somos referência na terra, nós somos referência do céu. Então precisamos ter cuidado com o nosso posicionamento, com as nossas palavras, com o nosso pensamento, com as nossas atitudes, porque uma atitude ela começa pelo pensamento. Então se o pensamento está ali todo troncho, todo errado, a nossa atitude vai coincidir com esse pensamento e vai nos guiar também para caminhos errados. Então veja os seus pensamentos, se eles estão de acordo com a palavra ou se eles estão alterados, se eles estão inclinados para coisas erradas, inclinadas para o mal, para a perversidade, para caminhos que não agradam ao Senhor. Veja os seus pensamentos, reveja suas atitudes para que você possa ser conduzido prudentemente. Então, até a Bíblia mesmo fala, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então se a mente está cheia de perversidade, de mentira, de engano, o que só vai sair é engano, é perversidade, é mentira, é coisas ruins, coisas contrárias. Mas se a gente enche o nosso pensamento com a palavra de Deus, a gente começa a filtrar, né? E tira do nosso pensamento tudo aquilo que não provém de Deus e começa a trazer para o nosso pensamento coisas que agradam a Deus, né? Coisas que vão nos trazer benefício, a sua palavra verdadeira. Então, estamos sendo observados. Você está sendo observado, mesmo que você pense que não, ninguém aqui conhece a verdade, ninguém aqui sabe quem eu sou, mas você está sendo observado, porque a luz em você revela quem você é. Então tenha cuidado, porque para não escandalizar o nome do Senhor, porque ai daquele que vem o escândalo, assim diz a palavra do Senhor. E eles necessitavam da verdade, e
Eles começaram ali a clamar ao Deus verdadeiro. Você tem essa verdade. Não espere que seja tarde demais para outras pessoas, para você ali se arrepender amargamente e dizer: eu podia ter dito a verdade a eles, eu podia ter falado do arrependimento, eu podia ter falado, da salvação. Então não espere que seja tarde demais para que você venha se arrepender e você venha ali ser a diferença, agir diferente, falar diferente, pregar a palavra de Deus como ela é, mas pura, como ela é, sem querer distorcer, sem querer trazer misticismo, sem querer trazer falsa profecia, mas como ela é, porque a verdadeira profecia é revelada através da palavra. Então tenha cuidado para você não colocar muitos a perder. E aqui em Jonas capítulo 3 e o versículo 1 está dizendo: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, e o versículo 2: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Então, Deus aqui estava mais uma vez bradando para Jonas, logo após, do versículo 10, que falou, pois, o Senhor ao peixe e ele vomitou a Jonas na terra. Então, logo após ele ser vomitado, o Senhor bradou para ele a segunda vez e disse: agora vai. Depois dele ter sido espremido, depois dele ter passado naquele processo, para ele aprender a falar a palavra certa, para ele aprender a ser conduzido da forma certa. Então, depois dele passar todo aquele estreito, Deus bradou para ele e disse: agora vai e prega o que eu te disse. Então, o que Deus disse a ele está aqui. O que Deus disse a ele, irmã Ruth? Deus disse palavra que liberta, a palavra de arrependimento de pecado, a palavra de salvação, a palavra que só existe um Deus, que é o Deus criador dos céus e da terra. Então, o Senhor ali estava bradando e dizendo: vai falar o que eu te disse, Depois dele passar o estreito, Deus disse: fala o que eu te disse. Ou seja, fala o que está na palavra. Não tenta distorcer, não tenta criar moda, não tenta fugir dessa palavra, não tenta fugir da verdade, por mais que seja dura, por mais que seja difícil. Prega a minha palavra, prega a verdade, prega o que está escrito nela, porque quem anda por ela não perecerá, quem anda por ela terá a luz, terá a vida eterna. Então é essa palavra que conduz ao céu, é essa verdade que liberta. Então prega essa palavra, não tenta criar teoria, não tenta criar moda, não tenta criar misticismo, não tenta criar invenções, para querer sair dessa palavra, coisas que a Bíblia não diz, coisas que a Bíblia não fala. Não tenta inventar moda, não tenta criar coisa, não tenta dar o teu jeito, mas fala aquilo que Deus manda, fala aquilo que Deus coloca no teu coração, fala aquilo que esta palavra está dizendo, porque se você se conduzir pelaquilo que Deus manda você dizer, você falará a coisa certa. Tem uma coisa que eu sempre faço aqui, meus irmãos, antes de iniciar um vídeo, eu entro em oração e peço a Deus uma palavra. Eu digo: Deus, eu não quero falar de mim mesma, eu não tenho palavra para entregar para eles. Eles não estão aqui para me ouvir, Jesus. Eles estão aqui para ouvir a tua revelação. Eles estão aqui para ouvir o que o Senhor quer falar aos corações dele. Ruth não tem nada para falar, Se for de mim mesmo, eu não tenho nada para entregar. Então, quando a gente reconhece que de nós mesmos a gente não pode, entregar nada, a gente não tem nada,
Se Deus não nos direcionar, se Deus não disser o que aquelas pessoas precisam, porque tem tempos e tempos. Tem tempos que Deus quer falar palavra de bênção, tem tempos que Deus quer falar palavras de conserto, tem tempos que Deus quer falar palavra de vitória. Então, a gente precisa estar conectado com o céu e perguntar: Senhor, o que é para eu falar hoje? Jesus, me revela a tua palavra, o que o Senhor quer que eu diga para essas pessoas hoje. Então você aí que é pastor, você que é missionário, você que é itinerante, você que está aí pregando, né, na escola ou pregando em algum lugar, né, faça isso, peça a direção de Deus, diga: Deus, me revela o que é que eu trago hoje para eles. O Senhor sabe a necessidade deles, o Senhor sabe o que eles estão precisando ouvir. Então eu não quero falar o que eu quero, eu não quero falar o que o meu coração quer falar, nem o que a minha mente quer dizer, mas eu quero aquilo que o Senhor quer trazer, aquilo que o Senhor quer falar, porque quem conhece o coração é o Senhor, quem sabe das necessidades, das angústias, das dificuldades. Então quem conhece tudo é o Senhor. Então só o Senhor tem a palavra de vida eterna, assim como dizia Pedro: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então faça isso, meu querido, minha querida. Vá até Jesus e diga: Jesus, eu não sei o que pregar hoje, eu não sei o que eu vou falar hoje, o que tu queres que eu diga? Então Jesus, ele vai te direcionar. Se for bênção, a palavra vai ser de bênção. Se for de conserto, a palavra vai ser conserto. Se for arrependimento, a palavra será de arrependimento. Se for exortação, vai ser exortação. Se for vitória, vai ser vitória. Então, quando a gente se direciona, né, baseado no que Deus quer, então as coisas fluem, as coisas avançam, as coisas prosperam. Porque tem igreja que se abre hoje, depois de alguns meses, a igreja está vazia. É porque tentaram fugir dessa palavra, tentaram criar tanta coisa para atrair o povo, tentaram criar muitas coisas chamativas para tentar atrair, né, novos membros, novas pessoas, né? E ali a igreja inchou, não cresceu, inchou. Porque quando incha é quando não tem a palavra, mas quando cresce é quando ela está firmada nesta palavra. Então a igreja, né, tem igrejas que estão inchando sem conhecimento da palavra, sem conhecimento da verdade, e logo após, né, ela começa a se desinchar. Aquele inchaço começa a desaparecer e as pessoas começam a ir embora. Por quê? Porque não era crescimento vindo de Deus, era apenas um inchaço, porque não tinha palavra, não tinha a verdade, não tinha a base para se manter. Então era apenas um inchaço, e por isso muitas igrejas se fecham, por isso muitas portas que é levantada ali pelo homem sem estar na direção da palavra, começa depois a se desinchar, a desaparecer, a acabar. Por quê? Porque não pautou na verdade. Se em vez de você tentar se dar o seu jeitinho e dizer: eu vou atrair o povo, eu vou atrair fazendo isso, aquilo e aquilo, e aí o povo começa a entrar e logo depois a desaparecer, porque quem dá o crescimento é Deus. Quem dá a chuva é Deus, quem manda o povo é Deus. Então quando Deus se agrada, né, de um lugar que está ali pregando a sua verdade, mesmo que pareça que seja dura aos ouvidos do povo, mas ali eles vão dizer: poxa, esse pastor, essa pastora, esse missionário, essa missionária tá falando a verdade, tá falando a palavra. Então aquilo cria raízes, aquilo cria ali, Deus coloca dentro dele a semente da palavra, e essa semente que faz germinar, essa semente que faz florescer. Então eles ficam firmados ali naquele lugar. Por quê? Porque tem a semente pura e verdadeira que foi plantada no coração. Então é isso, né, que vai dar ali o sustento daquela obra, é o que vai trazer o crescimento. Então se você que é pastor ou que é pastora que está ouvindo essa palavra, a partir de hoje,
comece a ter esse posicionamento. A partir de hoje, se você não pregava sobre pecado, sobre palavra, arrependimento, de acordo como está na Bíblia, comece a pregar e você verá como irá frutificar essa casa. Você verá como irá Deus mandar o crescimento, né? E esse crescimento não vai ser um inchaço que depois desaparece, não. Mas o crescimento do Senhor é um crescimento gradativo, que às vezes pode até parecer que está demorando, mas é um crescimento que vai ter sustento, é um crescimento que vai ter raiz, é um crescimento que aqueles que chegar vão permanecer, e aqueles que sair é porque não eram para ficar, porque estavam acostumados no oba-oba. Mas você não vai ter o sangue dele nas suas mãos, você não vai ter a vida dele, né, sobre o peso, né, do seu chamado, mas você vai estar ali limpo diante de Deus, pregando a palavra, dizendo a verdade, aquilo que eles necessitam ouvir. E tem pessoas que dizem assim: irmã Ruth, sabe por que eu não falo tudo que está na Bíblia? É porque tem coisa que ainda eu não vivo, é porque às vezes eu ainda faço coisa errada, coisa que a palavra não está dizendo, né? Aquilo que a palavra está dizendo para fazer, e eu vou lá e faço o contrário. E aí você pode até ter esse pensamento: eu não vou ser hipócrita de chegar ali no púlpito e dizer não adultera, sendo que eu estou em adultério. Eu não vou ser hipócrita de chegar lá no púlpito: faça isso, sendo que eu não estou fazendo, né? Eu sei que esse pensamento até parece ser correto, coerente, porque a gente precisa pregar aquilo que a gente vive. Mas uma coisa nós temos que entender é que Deus não chama pessoas perfeitas. E essa foi uma das palavras que Ele ministrou ao meu coração. Tem pessoas que podem estar tentando fugir porque pensam: não, se eu falar sobre isso, eu vou estar mentindo, eu vou estar sendo hipócrita. Mas é a palavra, né, que Deus mandou. É essa palavra que você vai estar pregando. Então, se a sua vida está diferente dela, isso aí já não é problema de Deus, mas você vai estar fazendo aquilo que a palavra diz, você vai estar pregando essa verdade. Então tem pessoas que estão esperando. E Jonas, ele não era perfeito, porque sabe o que ele fez? Veja aqui, no capítulo 4. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Ou seja, Jonas foi um profeta levantado por Deus para falar a verdade, mas ele tinha muitos carrapichos dentro dele. Aqui o que nós acabamos de ler é que ele estava completamente desgostoso. Por quê? Porque Deus se arrependeu de matar, de destruir aquela cidade. Ele ficou ali bravo, ficou ali dizendo: Deus, eu sabia que o Senhor era piedoso, eu sabia que o Senhor era misericordioso, que o Senhor não ia matar eles. Ou seja, ele estava querendo ver sangue, ele estava querendo ver morte, ele estava querendo ver destruição. Então veja se o coração dele estava alinhado com aquilo que Deus queria. Deus queria trazer arrependimento para aquele povo, Deus queria trazer conserto, Deus queria salvar aquelas pessoas. Mas ali o que Jonas queria? Ele queria ver destruição, ele queria ver o caos, ele queria ver guerra, ele queria ver Deus bradando ali, destruindo todo aquele povo. Então o coração dele não estava em conformidade com o que Deus esperava dele.
E logo após esse episódio, o que aconteceu? Cresceu ali uma árvore chamada aboboreira, e aquela árvore fez sombra sobre ele. E ali, quando aquela árvore, Deus permitiu que a árvore se secasse. E ali ele começou a ficar muito com raiva e ficou ali falando, porque essa árvore se secou. E ele ficou ali muito triste. E aí Deus bradou para ele novamente e disse: Jonas, tu tivesse piedade de uma árvore que tu não visse crescer, não visse o desenvolvimento, e de todo um povo, de uma cidade, de criança, de tudo isso, tu queria que eu destruísse, tu queria que eu não tivesse misericórdia dele, mas de uma árvore tu tinha misericórdia. Então Deus ali bradou, para Jonas, falando sobre aquela imperfeição que ele carregava ainda no seu coração. Ele era um profeta fujão, que fugia da verdade e que tinha no seu coração, quem sabe, maldade, porque queria ver destruição em vez de perdão, queria ver guerra em vez de paz, queria ver morte em vez de vida. Então veja aí, o coração dele tinha muita coisa que Deus não se agradava, mas mesmo assim Deus deu a ele a palavra da verdade. Mesmo assim Deus deu a ele para que ele pudesse falar ao povo sobre arrependimento, mesmo Deus sabendo que ele não queria que aquele povo se arrependesse, que aquele povo fosse livre, que aquele povo viesse a viver. Mas mesmo assim Deus deu a ele a palavra para ele entregar. Então você pode estar tentando fugir da palavra porque você pensa: não, eu tenho muito erro, eu ainda faço muita coisa errada, então eu não quero ser hipócrita de ir lá pregar sobre isso, sendo que a minha vida está ainda torta, sendo que a minha vida ainda está diferente do que Deus quer. Eu ainda não estou tanto santo, eu ainda não estou tão preparado. Mas olha aí, olha a vida de Jonas, veja aí se ele estava completamente alinhado com o que Deus queria. Ele estava ainda ali precisando de reforma, precisando de reconstrução. Então isso Deus ia fazer ali nos processos da vida. Deus ia fazer todo aquele alinhamento ainda na vida de Jonas. Então é isso que Deus vai fazer também na tua vida. Você não precisa ficar: não, eu não vou falar isso aqui, porque isso aqui eu vou estar sendo hipócrita. Não, fale, não tenha medo, porque Deus sabe que a gente é imperfeito, Deus sabe que a gente é falho, Deus sabe que a gente tem muita coisa ainda para mudar, Deus sabe que a gente tem muita coisa ainda que está desalinhado com o que Ele quer, que está desalinhado com a palavra. Então, enquanto a gente vai ali fazendo a vontade dEle, Ele vai trabalhando em nós. Enquanto a gente vai pregando a verdade, Ele vai trazendo a verdade dEle sobre nós e vai nos mudando, nos purificando, nos transformando. Então prega essa verdade sem medo, prega essa verdade sabendo que nós somos seres humanos falhos, limitados, imperfeitos, e que o único que pisou nessa terra que não tinha pecado foi Deus. O único que pisou nessa terra foi Jesus, que não teve pecado nenhum, que morreu sem pecado, viveu sem pecado. Então Ele é o exemplo para nós de como nós devemos seguir. Ele é o exemplo para nós de como nós devemos ser. Não devemos se contentar em ter uma vida errada, em ter uma vida de pecado, em ter uma vida de mentira. Devemos sim procurar melhorar, devemos sim procurar se santificar, devemos sim procurar fazer aquilo que a palavra de Deus está nos mandando. Porque Deus, Ele quer quebrar cadeias. Deus, Ele quer trazer libertação. Deus, Ele quer trazer salvação. E está escrito em João 8:32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o que isso quer dizer, irmã Ruth? É porque tem tanta pessoa que está pregando com adocicamento, pregando ali, tentando encobrir as partes mais duras, as partes mais rígidas, as partes que podem trazer ali um certo incômodo. Então, essas pessoas estão escondendo esta verdade. Mas enquanto a Bíblia, ela nos alerta
E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então é quando você chega assim para o homossexual e diz: ei, isso que você está fazendo é pecado. Deus, ele ama a tua vida, porque a Bíblia diz: Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Então é quando você chega para um homossexual e diz: ei, a Bíblia diz: com homem não te deitará como se fosse mulher, porque a abominação é. Então quando você chega para falar essa verdade, sabe o que acontece? Deus, ele vai ali no coração e começa a quebrar cadeia. Deus, ele vai ali e começa a despedaçar grilhões e começa a despedaçar tudo aquilo que está fazendo aquela pessoa continuar naquela vida de pecado, enquanto ela não escuta a verdade da palavra que liberta, enquanto ela não escuta essa verdade que Deus liberou para nós, ela ainda está presa, ela ainda está algemada, ela ainda está em pecado. Mas quando ela ouve dizer: e conhecereis a verdade, e essa verdade te libertará. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então tem pessoas que estão lá presos no mundo das drogas, do álcool, da prostituição, porque muitas vezes a gente é tão covarde de não querer chegar lá e dizer: ei, isso é pecado. Ei, a Bíblia está dizendo, a Bíblia fala sobre isso. Então quando a gente traz essa revelação da palavra, não é a gente que vai trabalhar ali no coração, mas é a própria palavra, porque a palavra, ela não mente. Então é o próprio Deus que vai trazer aquela semente naquele coração e vai começar a germinar aquela palavra. E a pessoa pode até ali ser um pouco resistente e dizer não, mas depois aquela palavra vai começar a florescer e a pessoa vai estar indo para casa e aquela palavra martelando ali no peito e aquela palavra ali, né, dizendo: realmente aquela palavra é verdade, eu estou no caminho errado, eu estou no caminho do inferno, essa palavra que esse irmão trouxe é verdade. Então Deus começa ali a trabalhar no coração através da verdade. Então Deus quer quebrar cadeias, Deus quer quebrar grilhões, Deus quer trazer libertação para muitas almas que estão esperando essa verdade que liberta, que estão esperando essa verdade que transforma. A verdade libertou toda uma nação, assim como está aqui em Jonas, capítulo 3 e o versículo 4 em diante diz: e começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum. E vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de panos de saco, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não fez. Então veja aí, Jonas, primeiramente, lá atrás, no início, ele tentou fugir, achando que aquela palavra ia fazer ele ser apedrejado, ia fazer ele ser morto, iam se levantar contra ele, e aí ele ficou ali
com um bocado de teoria. Ah, não, eu tenho que pregar isso aqui porque não vou pregar essa verdade, porque senão vai acontecer tanta tragédia. E ele ali pensando, né, que ia acontecer tanta coisa contrária, mas ele não sabia que já tinha um plano de libertação e salvação, que Deus estava contando com ele, com aquela palavra, para chegar aos ouvidos de todo aquele povo. Por quê? Porque Deus iria fazer aquela palavra entrar nos corações e aquela semente iria trazer a conversão para aquele povo. Então o que aconteceu? Aquele rei, ele quando ouviu a pregação de Jonas, ele se vestiu de panos de saco, se cobriu de cinza, se jogou no chão e deu uma ordem a toda aquela cidade: a partir de hoje, todos, né, coloquem panos de saco, até nos animais, se cubram com cinza, e vamos clamar a Deus por misericórdia. Vamos clamar a Deus, né, para que ele não venha nos destruir. Então Jonas pensou que a palavra dura ia fazer muito males, muito pelo contrário. Aquela palavra da verdade que estava encoberta antes pela vida dele, agora que ela estava ali sendo revelada, trouxe muita libertação, trouxe muita salvação, trouxe um grande avivamento para toda uma nação. Então muitas vezes você está raquítico, você está inchado, porque você não tem alimentado o povo com a verdadeira palavra. Mas quando você pregar a verdadeira palavra, você terá o verdadeiro crescimento. As tuas obras, aquilo que você faz, terá o verdadeiro crescimento. Então pregue essa palavra, e quem vai trazer os frutos é Jesus. Quem vai fazer você ainda ser muito mais produtivo é Jesus. Quem vai dar o crescimento é Jesus. Então você precisa começar. Não tenha medo, porque Jonas antes ele teve medo, fugiu, precisou cair na mão de Deus para poder ser transformado e ir lá pregar a verdade. Então não queira cair na mão de Deus para você poder pregar a verdade, mas comece a partir de hoje, a partir deste despertamento, comece a pregar aquilo que Deus ele fala ao teu coração, aquilo que Deus ele ministra para você. E muitas vezes, né, você pode até tentar fugir dessa verdade, você pode até, né, tentar esconder, ocultar a verdade que Deus quer que você fale, mas não se cale. A partir de hoje, fale aquilo que Deus quer que você faça, porque através de você falar, Deus irá agir. Através de você pregar a verdade da palavra, Deus irá trazer salvação, libertação, quebra de cadeias e transformação. Amém? Se essa palavra falou ao teu coração, deixa o teu like, deixa amém nos comentários, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações, porque como você já sabe, aqui sempre, né, tem uma palavra da parte de Deus. Eu sempre quero, né, ter o cuidado de trazer aquilo que Deus ele coloca aqui, né, no meu coração para que eu fale. Então devemos sempre ter esse cuidado, né, de sempre estar ali sendo direcionado a mensagem pelo Senhor. Então, se você gostou, deixe o seu like, apoie esse canal. Amém? Que Deus te abençoe.